Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Leidiane Paiva e hoje eu vim aqui trazer um conteúdo, ter uma conversa com vocês a respeito de traço de caráter. Para quem não sabe, eu sou analista corporal e comportamental e tem muitas dúvidas. As pessoas não sabem o que são os traços de caráter. Ou as pessoas me perguntam, mas como funcionam os traços de caráter? O que isso quer dizer sobre mim? Como cada traço funciona em cada pessoa? Né? Então hoje eu decidi gravar um vídeo falando a respeito dos traços de caráter, como que eles funcionam em você, como que o seu sentir, o seu agir e o seu pensar é diferente de outra pessoa, o porquê que isso acontece e como que os traços de caráter eles modificam aí, né, essa estrutura de cada pessoa, tá? Então, a intenção desse vídeo é trazer um pouco mais de clareza, mostrar para vocês, para você consiga então entender como que funciona e como que você se sente diante dos seus traços de caráter, tá? Os traços de caráter, eles são milenizados em cada pessoa desde a gestação até ali por volta dos 6 anos de idade, tá? Todos nós temos os 5 traços de caráter, todos nós. A diferença é a quantidade que cada pessoa tem dentro de si mesma, tá? Por que eu tenho uma atitude diferente de outra pessoa? Por que você pensa, sente ou age diferente de uma outra pessoa na mesma situação? Por quê? Porque os picos, podem ser os picos dos traços de caráter ou a quantidade que você tem de cada traço que é diferente da outra pessoa. Por esse motivo, você pensa, age e sente de uma forma diferente de uma outra pessoa na mesma situação, tá bom? Começando então pelo traço de caráter, que é o primeiro, que ele é formado, melanizado no nosso cérebro, no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, ele vem então na gestação, tá? Ele já começa a ser melanizado na pessoa, na criança, ali no ventre, no útero da mãe, tá? Ali, então, é formado o primeiro traço de caráter, onde a criança ainda vive naquele mundo e só conhece aquele mundo, que é o mundo do útero, né? O que a mãe sente, o que acontece durante a gestação e como aquela criança se sente dentro daquele mundo, que para ela só existe aquilo, só existe o conforto do útero, se está quentinho, se está mais denso, dependendo de como ela se sente com o momento que a mãe está sentindo, então ela já mieliniza no sistema nervoso o primeiro traço de caráter, tá? Após o segundo traço de caráter, ele já é formado a partir do momento que a criança nasce, de um mês mais ou menos, no período de amamentação, que é onde a criança começa então a sentir gosto, começa então a entender que tem alguns sentimentos diferentes, né, como a fome, como a necessidade de um banho, o contato, o carinho, o colo da mãe. Ali a criança começa a entender que existe uma pessoa para ajudar ela, que existe uma pessoa para aliviar aquele sintoma que a criança não entende o que é. Ela sabe assim, eu estou com um sentimento diferente, pode ser fome, mas aquela criança não sabe que aquele sentimento que ela tem é fome, ela sabe que está desconfortável, ela sabe que ela precisa de alguma coisa, mas ela não entende, né? Ali tem uma roupa que não está confortável, que está machucando, ela sabe que tem um desconforto, mas ela não entende que a roupa que está machucando é a roupa que está machucando ou é a fome. Ela só entende que tem algo errado aqui.
E quando ela percebe que tem ali a mãe, a pessoa que cuida, né, que está sempre próximo, e quando ela chora, alguém vai até ela para ajudar, ela entende, se eu chorar, alguém vem aqui para ajudar nesse desconforto que eu estou tendo. Então ali ela começa a sentir gosto, começa a entender a forma de falar, que no momento é o choro, né? Mas que ela pode usar o choro de formas diferentes. Ela entende que o colo é gostoso, que o carinho é confortável, que a presença da pessoa que pode ajudar é legal. Como que eu posso chamar a atenção dessa pessoa para vir aqui ajudar no que eu estou sentindo, certo? Aí muitas das vezes essa mãe não vem, ou essa mãe vem e não está totalmente presente, aí começa então a formar o segundo traço de caráter na criança, tá bom? O terceiro traço de caráter, ele é formado ali quando a criança já está começando a engatinhar, já começa a ter outro tipo de contato. Ela começa a entender que não tem só a mãe, ou não existe só aquela pessoa que cuida dela, existe outras pessoas ao redor. E todas essas pessoas também podem me ajudar nas necessidades que eu tenho, tá? Ela começa a entender que existe mais pessoas para interagir. E ela também começa a entender que para chamar a atenção dessas pessoas, ela precisa fazer algo. É quando a mãe, por exemplo, fala: "Nossa, filho, que bonitinho, faz isso". Aí a criança vai lá e sorri, ou dá os bracinhos, ou faz uma gracinha. E a mãe, o pai, ou as pessoas que estão ali ao redor acha bonito e foca a atenção nessa criança, tá? Ela entende que, se eu fizer isso, eu vou chamar a atenção. Se eu fizer isso, eles vão estar próximos a mim. Então, se eu fizer algo, eu tenho o que eu preciso. Tá? Então, nesse período é formado o terceiro traço de caráter. O quarto traço de caráter é quando a criança já está ali meio que começando a andar, dar os primeiros passinhos, mas ela ainda não tem total controle, né, das perninhas ali, não tem total controle do xixi, das necessidades básicas dela. E é onde começa ali então o desfraude, tá? Muitas das vezes na escola ou dentro de casa que a mãe já quer começar a tirar a fralda e por algum motivo a criança ainda não tem total controle das regiões dela, né, de como de repente ir até o banheiro. Ela sabe que ela quer fazer alguma coisa, mas ela não tem controle para segurar ainda. Aí vem aquela pessoa, né, a mãe, alguém que cuida dessa criança e de repente briga com ela. Ou nem mesmo briga, só fala: "Por que que você não avisou que você queria ir no banheiro? Não pode fazer isso, não é assim, olha, eu tô muito brava". Esses tipos de comentários, né, que na maioria das vezes é normal e a gente não fala assim, até mesmo brava nem nada, mas a criança sente aquilo como: eu não posso fazer isso não é legal. Se eu fizer, eu estou desagradando. Nossa, mas brigou comigo de novo, eu só faço caca. É formado ali, então, o quarto traço de caráter nessa criança. O quinto traço de caráter, ele é formado quando a criança já está naquela fase que está mais crescida, que entende: olha, quantas pessoas estão ao meu redor. E essas pessoas têm pares. Minha mãe tem meu pai, minha avó tem meu avô, minha tia tem meu tio, todos eles têm um companheiro. Quem é o meu companheiro? Nessa fase, ela já começa a ter algumas sensações diferentes do próprio corpo. E começa ali, então, a milenizar o quinto traço de caráter, que ela entende: quem é o meu par? Se todo mundo tem um par, qual que é o meu par? E
essa criança, então, né, a menina, geralmente ela olha para uma postura masculina, como o par dela, e o menino olha para a postura feminina, que é o meu par, tá? Nós estamos falando como funciona cada traço e quando eles são mineralizados aí no sistema nervoso da criança, tá? Depois disso, nós temos os traumas. Os traumas de cada traço, de cada episódio, como aquela criança se sente percebendo o mundo que ela está, como ela se sente dentro do que foi passado para ela, também surgem então os traumas e as dores daquela criança. Todos os traços existe uma dor, mas também existe um recurso. Para o corpo daquela criança que entende que não está legal, para aquele corpo não ficar repetindo aquela dor, sentindo aquela dor, então ele cria um recurso para aquela criança não sentir aquela dor mais, tá? Então, todos os traços têm uma parte de dor e uma parte de recurso, que o ser humano, né, nós indivíduos, depois de grande, depois de adultos, podemos utilizar os recursos desse traço para não sentir mais aquela dor ou para viver com mais harmonia, com mais tranquilidade dentro do que é bom de cada traço. E muitas das vezes, na maioria das pessoas que eu convivo, que eu vejo, que estão ao meu redor, estão agindo dentro das dores de cada traço e não no recurso, tá? Como eu disse, todos os traços têm as dores e têm os recursos. Basta a gente ter a clareza, entender como cada um funciona, para então decidir de que forma agir e na onde estar, no recurso ou na dor, tá bom? Nós vamos se aprofundar um pouco mais a respeito dos traços de caráter, como que ele funciona em você, como que você pode entender quais são os seus traços de caráter, como sair da dor do seu traço, como trabalhar o recurso desse traço, até mesmo se entender. O que é necessário em primeiro momento é você entender como você funciona. Quais são os traços que mais estão ali na sua vida, os traços que mais estão sentindo as dores dele, né? Para então voltar esse traço para o recurso, tá bom? Então, assim, você tem os 5 traços. Não adianta, eu tenho os 5 traços. A diferente é a proporção, a quantidade de dor que eu senti durante esse episódio da infância na minha vida, que atribui uma quantidade maior de um traço e menor de outro. Dentro da sua visão de mundo do que você viveu na infância, você também teve aí os traços com maior dor, e que também tem o maior recurso, tá? E os menores, dependendo de como você sentiu o seu ambiente, de como você se sentia dentro de cada situação que ali você estava vivendo, tá? Como a maioria das pessoas que eu converso não sabem o que são os traços, não entendem e não se entendem por não saber como funcionam os traços, então não entende como ela mesma funciona. Muitas das vezes quer mudar o seu próprio comportamento por não entender como ela mesma funciona. Ah, mas a minha mãe disse que é melhor agir dessa forma, ser dessa forma. Então eu queria mudar, eu sou assim e eu gostaria de ser assim. Isso acontece porque você não conhece os seus traços e não sabe como eles funcionam, tá? Então, essa questão, né, esse aprendizado, ele vem para que você entenda os seus traços e não queira mudar você. Dentro de como você funciona, o que eu posso fazer? Dentro dos meus picos, ou mesmo se eu sou uma pessoa distribuída, eu tenho ali um nível mais ou menos de todos os traços por igual, como que eu posso colocar esses traços no recurso para ser eu mesma, agir de uma forma que eu não saia de mim, da minha essência, de como eu funciono, assim então não me colocando em dor,
mas que eu consiga atingir os meus objetivos. Então, esse estudo, essa ferramenta, ela vem para trazer isso, uma clareza de como você funciona, tá? Como nós temos 5 traços, eu quero fazer então um bate-papo de 7 dias, né? 6 dias, porque eu quero aprofundar. O primeiro dia eu quero me aprofundar mais nos traços de caráter, como ele funciona. E os outros dias para falar de cada traço individual. Como que o primeiro traço funciona, qual que é a dor, qual que é o recurso dele, como que o segundo traço funciona e assim por diante. Então eu vou deixar esse bate-papo gravado aqui no Instagram, para que, se você tem curiosidade de entender um pouco mais a respeito dessa ferramenta, desse conteúdo, entender como você funciona, então você venha assistir aqui comigo no Instagram. Eu vou deixar sempre por 2 dias, tá? Eu vou fazer 7 conteúdos, 7 semanas. E vou deixar gravado por 2 dias e depois vou subir no YouTube para quem gostar, quem se identificar, quem se conectar e querer entender um pouco mais. Então, de repente, possa ir até o YouTube para assistir novamente ou enviar para uma amiga, enviar para alguém que também possa gostar do conteúdo, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem contar aqui para mim abaixo, se você conseguiu entender um pouquinho, o que mais você quer se aprofundar nesse conteúdo, o que você gostaria de saber mais, pode deixar aqui embaixo para mim, que é bom, que aí eu vou conseguir entender de que forma trazer um conteúdo melhor, com mais clareza para você, tá bom? Até a próxima!